Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do podcast Vila em Foco. Eu sou a Maria Eduarda e hoje vamos discutir um tema extremamente importante: os desafios da saúde coletiva na comunidade de Vila Horizonte. E eu sou Yasmin Camille. Nesse episódio, vamos apresentar o diagnóstico de saúde do território, entender como os problemas sociais impactam diretamente na saúde da população e ouvir gestores e moradores sobre possíveis soluções. A Vila Horizonte é um bairro periférico que está localizado na região norte do município de Lago Sereno e possui cerca de 18 mil habitantes. Segundo o Índice Municipal de Desenvolvimento Social, o bairro apresenta um dos maiores níveis de vulnerabilidade social do município. O crescimento do território ocorreu por meio de ocupações irregulares ao longo das últimas 2 décadas, sem planejamento urbano adequado. Isso gerou impactos importantes na infraestrutura, no saneamento e na qualidade de vida da população. E atualmente, 62% das residências não possuem rede de esgoto. Muitas famílias utilizam fossas improvisadas ou até fazem descarte direto no córrego que atravessa o bairro. O abastecimento de água é irregular, principalmente aos finais de semana. Além disso, cerca de 70% das ruas ainda são de terra, o que aumenta a poeira durante o período seco e dificulta a circulação em épocas de chuva. A mobilidade urbana também é limitada. Apenas duas linhas de ônibus atendem a região, com intervalos longos e pontos que não têm uma estrutura adequada. A iluminação pública insuficiente contribui para o aumento da insegurança, principalmente durante a noite, afetando trabalhadores, estudantes e idosos. Para entendermos mais ainda sobre essa vulnerabilidade, podemos ver que as condições das moradias também preocupam. Muitas casas são construídas de maneira improvisada, misturando madeira e alvenaria. A superlotação ela é frequente, com média de 5 pessoas por domicílio. Há muitos relatos de infiltração, umidade, ventilação inadequada e presença de constante mofo. A área conhecida como Alto da Linha, ela é considerada uma região de risco, e isso por causa dos barrancos instáveis e da possibilidade de deslizamentos durante períodos de chuva intensa. E além disso, o desemprego atinge cerca de 27% da população adulta entre 18 e 45 anos. Grande parte dos moradores vive de trabalhos informais, como reciclagem, vendas ambulantes, faxinas e pequenos reparos. A insegurança alimentar também é alarmante. Cerca de 39% das famílias vivem em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Muitas crianças dependem da merenda escolar como a sua principal refeição do dia. Os impactos dessas condições aparecem diretamente nos indicadores de saúde. Relatórios recentes mostram um crescimento importante das doenças respiratórias em crianças, agravadas pela poeira das ruas sem pavimentação, pela umidade das residências e pela ventilação inadequada. Também foram registrados casos frequentes de diarreia aguda associados principalmente à baixa qualidade da água e à ausência de saneamento básico. A UBS do bairro, ela funciona com duas equipes de estratégia de saúde da família. Porém, essas equipes estão incompletas, o que dificulta no acompanhamento adequado da população. A cobertura vacinal infantil está em 78% abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde. Entre os adultos, há alta prevalência de hipertensão arterial e diabetes, mas muitos pacientes abandonam o acompanhamento por dificuldade de acesso, falta de informação ou até necessidade de priorizar o trabalho. Outro dado preocupante é o aumento das notificações de violência doméstica e interpessoal, com 12 casos registrados apenas no último semestre. Bom, para começarmos este debate, eu gostaria de perguntar ao coordenador como a unidade básica de saúde tem lidado com tantos desafios. A realidade da Vila Horizonte mostra claramente como os determinantes sociais influenciam o processo de saúde e doença.
A equipe da UBS, ela trabalha diretamente com alta demanda e recursos limitados. Por isso que a gente tem priorizado vacinação, atendimento de casos agudos e acompanhamento de gestantes e crianças, mas reconhecemos que ainda existem muitas dificuldades. Por isso, nós estamos propondo mutirões vacinais, fortalecimento das visitas domiciliares e ampliação da busca ativa de pacientes hipertensos e diabéticos que abandonaram o tratamento. Nós também queremos intensificar ações educativas sobre higiene, alimentação, prevenção de doenças e promoção da saúde. E quais são os maiores obstáculos que estão enfrentando nesse momento? A vulnerabilidade social impacta diretamente na adesão ao cuidado, e esse é um dos maiores obstáculos que a gente enfrenta, porque muitas pessoas precisam escolher entre trabalhar ou comparecer à consulta. E isso mostra que saúde não depende apenas do serviço de saúde, mas também de condições dignas de vida. Para o técnico de vigilância em saúde, quais os sinais que mais preocupam a vigilância em saúde? Os indicadores mostram um território vulnerável epidemiologicamente. A baixa cobertura vacinal aumenta o risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis. E quais medidas você acha que precisam ser tomadas? Precisamos fortalecer o monitoramento da qualidade da água, ampliar campanhas educativas e entregar ações entre saúde, saneamento e educação. Eu queria saber quais as soluções estão sendo planejadas para os problemas ambientais do bairro. O saneamento é um dos maiores desafios da Vila Horizonte. O córrego recebe esgoto doméstico diariamente. Isso representa um risco ambiental e sanitário enorme. No curto prazo, pretendemos realizar a limpeza do córrego, retirada de entulhos e ampliação dos pontos de coleta de resíduos. No médio e longo prazo, estamos elaborando projetos para expansão da rede coletora de esgoto e melhoria do abastecimento de água. E essas ações, elas dependem de parceria com outros setores? Com certeza, saúde, assistência social e meio ambiente precisam atuar junto. A intersetorialidade é fundamental para melhorar as condições de vida da população. Gostaria de saber, com o gestor de assistência social e educação, como a assistência social e educação podem contribuir. A pobreza impacta diretamente a saúde física e mental das famílias. Estamos ampliando a distribuição de cestas emergenciais, fortalecendo programas de assistência e oferecendo acompanhamento psicossocial para famílias em situação de vulnerabilidade. As escolas relatam muitos casos de evasão escolar relacionados à violência no trajeto, conflitos familiares e falta de transporte adequado. Por isso, também buscamos fortalecer ações de permanência escolar, apoio psicológico e programas de geração de renda. E a insegurança alimentar também preocupa? Sim, muitas crianças dependem da merenda escolar para garantir a alimentação adequada. Isso demonstra a importância das políticas públicas integradas. E o que está previsto para melhorar a segurança e a mobilidade? Bom, estamos ouvindo o público, né? E estamos investindo em algumas coisas, como novas ciclovias, corredores de ônibus e calçadas mais acessíveis, sempre buscando atender a necessidade real da população. Mas quando a gente fala de mobilidade e segurança, não estamos falando apenas de obras ou infraestruturas, estamos falando sobre tempo, qualidade de vida e a sensação de pertencimento. Até porque a cidade, uma pessoa que não é de dentro da cidade, enxerga a cidade como se ela fosse largada, como se não tivesse nenhuma supervisão, e não é isso que queremos passar. Uma pessoa que passa menos tempo presa no trânsito consegue chegar em casa mais cedo, descansar mais, conviver mais com a família e até cuidar melhor da saúde mental, que é muito importante.
E uma rua bem iluminada não muda só a aparência de um bairro, mas ela muda a forma como as pessoas ocupam aquele espaço. Como, por exemplo, as crianças, que tem muita criança aqui, conseguem brincar melhor e com mais tranquilidade. E os trabalhadores conseguem voltar para casa com mais segurança e o comércio local também se fortalece. E além disso, investir em transporte público e acessibilidade significa incluir pessoas que muitas vezes acabam esquecidas no planejamento urbano, né? Como idosos, pessoas com deficiências e moradores da região que moram mais afastados. E assim fazendo com que a cidade comece a funcionar de forma mais humana e organizada também. E assim a gente entende que a mobilidade e a segurança, elas caminham juntas, né? Impactando diretamente a forma como a população vive. E agora, com a voz da comunidade, como os moradores percebem esse problema? A comunidade sente todos os impactos no dia a dia. Falta água, as crianças adoecem com frequência e muitas pessoas vivem com medo da violência. Mesmo diante das dificuldades, os moradores tentam se organizar, fazem mutirões de limpeza, arrecadação de alimentos e grupos de apoio. Mas precisamos de mais presença do poder político, escuta ativa e continuidade nas ações. Quais devem ser as prioridades imediatas no bairro de Vila Horizonte? A gente reconhece como prioridades imediatas da UBS os mutirões vacinais, o fortalecimento da atenção primária e acompanhamento dos pacientes crônicos. Monitoramento ambiental e campanhas educativas permanentes. Limpeza do córrego e ampliação gradual da rede de esgoto. Combate à insegurança alimentar e redução da evasão escolar. E justamente por isso que nesse momento a mobilidade e a segurança têm sido tratadas como prioridade para a gente. Não que outros projetos futuros não virão por agora, mas nesse momento é uma necessidade urgente do presente, porque são áreas que impactam diretamente a rotina da população e influenciam desde o direito de ir e vir até a sensação do bem-estar dentro da própria cidade. Participação popular e compromisso contínuo das autoridades. Bom, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer aos gestores, né, que vieram aqui para responder as nossas dúvidas, participar desse debate, foi muito importante. A situação de Belo Horizonte mostra como a saúde vai muito além do atendimento médico, né? Exatamente. E fatores como moradia, saneamento, renda, educação, alimentação e segurança influenciam diretamente na qualidade de vida da população. Nós esperamos que esse debate contribua para fortalecer ações intercessoriais e a participação da comunidade. Agradecemos a presença de todos os participantes e ouvintes presentes neste episódio. Até a próxima!